A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós estamos ainda abordando o tema propriedade peculiar, parte 3. Hoje nós vamos estar abordando esse tema debaixo do capítulo de Mateus 19. É isso mesmo, livro de Mateus, capítulo 19. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 19. E diz ali: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é impossível isso, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai, muito obrigado por nos escolher, por ter criado a cada uma das pessoas que existem na face da terra. Mas infelizmente alguns não reconhecem que são seus filhos, não reconhecem que o Senhor quer cuidar deles, quer tratar eles, quer mudar a condição da vida deles, mas preferem continuar andando do jeito que eles querem. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos trata como propriedade peculiar, mas muitas vezes nós não tratamos o Senhor como nossa propriedade peculiar, como aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é muito importante para nós, aquilo que nós precisamos, que sem o Senhor, meu Pai, a nossa vida não é uma vida realmente plena.
Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, conclua a obra naqueles que realmente te amam e te adoram. Nos ajude para que nós possamos crescer cada dia mais, entender a tua vontade e fazer a tua vontade em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Ok? Vamos entender o seguinte. Só baixar aqui um pouco, peraí. Pronto. Para que se som. Jesus estava dando vários discursos lá para o povo, para os apóstolos. Jesus ele era sempre assim, ele estava sempre tentando ajudar as pessoas à sua volta a entender melhor como ter uma vida com mais qualidade, uma vida que pudesse usufruir de tudo aquilo que Deus oferecia. Por quê? Porque as pessoas, mesmo na época de Jesus e antes de Jesus e até depois de Jesus, as pessoas insistem em buscar a Deus, mas é estranho, eles buscam a Deus parece que como se fosse para se livrar. É como se eles quisessem se livrar de alguma coisa. Eles estão com alguma coisa com eles, eles querem se livrar disso e por isso eles buscam a Deus. E esse é um conceito errado. É um conceito que não é de Deus, meu querido. Deus ele quer que você busque Ele porque Ele é seu Pai, Ele é o seu Criador. Você tem que ter prazer em ter a companhia de Deus. Você tem que ter prazer em ler a palavra de Deus. Você tem que ter prazer em falar as coisas de Deus. Não é uma obrigação, não é uma religião. As pessoas, parece que elas têm, foi ensinada, deve ter algum demônio, algum espírito maligno, através dessas religiões que pregam essas coisas, que ensinam as pessoas que servir a Deus é um fardo, que buscar a Deus é uma obrigação, é como se fosse um peso. Misericórdia! Misericórdia, já se viu isso, não tem coisa mais gostosa do que você conhecer Deus, do que você andar com Ele, do que você ter seu Pai do seu lado, do que você sentir a presença dEle, ter prazer de falar dEle, meu querido, isso é a coisa melhor que tem, meu amado. Como é que uma pessoa pode se sentir cansado de falar da palavra de Deus, cansado de ler a Bíblia, cansado de orar, cansado de jejuar, cansado de... Eu não entendo como é que pode um negócio desse. Não entra na minha cabeça. Tudo bem, você pode se cansar por causa das pessoas que resistem à palavra de Deus, que resistem a Deus e elas começam a colocar um peso em você. Você se sente enfadado por causa disso. Mas você ter a comunhão com Deus, você não ter prazer em estar na presença de Deus, você não se sentir como propriedade particular de Deus, é inconcebível. Não tem como. É como se o seu pai que te gerou, estou falando agora do pai terreno, te gerou, te dá tudo o que você precisa e você não quer nem saber dele. Você não tem prazer de estar com ele, você não tem prazer de falar com ele, você nem quer olhar na cara dele. Você fala com todo mundo, mas não quer falar com seu pai, não quer conversar com seu pai, não quer conhecer o seu pai, não quer saber quem é o seu pai e andar mais com ele. É a mesma coisa que as pessoas tratam Deus. Deus dá alimento, Deus dá ar, Deus dá vida, Deus dá saúde, Deus dá tudo para as pessoas. Mas mesmo assim eles não se sentem como propriedade peculiar de Deus. Eles não conseguem sentir que eles são valiosos para Deus. E quando vão buscar a Deus, acham que isso é um peso. Acha que é religiosidade, acha que é fanatismo ter a presença de alguém amoroso ao lado dele o dia inteiro. É mole. Não entra na minha cabeça. Aí, continuando lendo aqui, Jesus foi lá, concluiu todos os discursos, estava ensinando para eles a importância de eles se reconhecerem, sentirem, perceberem dentro dele que eles eram propriedade peculiar de Deus, entendeu? Que eles eram muito importantes para Deus. Então Jesus se dirigiu aos confins lá da Judéia, foi além do Jordão. E muitas pessoas estavam acompanhando Jesus e ele ia curando as pessoas, pregando o reino, falando e assim, evangelizando as pessoas. Isso é, as pessoas estavam todas perdidas. Eles eram propriedade particular de Deus, propriedade particular, peculiar de Deus, mas eles não se sentiam assim. Então Jesus, de alguma maneira, tentava mostrar para eles o que era ser propriedade particular de Deus. O poder que eles tinham na vida deles para poder viver grandes coisas. Mas a falta de comunhão com Deus e querer buscar a Deus através de outras pessoas, querer que as pessoas falem de Deus para eles. Ô meu, como é que é Deus para você? Quem é o teu Deus? Como é que você serve a Deus? Eles ficam tateando, procurando Deus, sendo que Deus está perto deles, querendo falar com eles.
Aí Jesus foi então, e Jesus ia curando, ia falando com eles, ia dando para eles aquilo que eles precisassem para ver se eles entendiam isso. Meu Deus quer cuidar de você, Deus quer tratar você. Aí vem um pé de porco, né? Esses fariseus. Sabe aquelas pessoas, meu amado, que eles não ajudam as pessoas, eles não ensinam as pessoas a palavra de Deus, eles não pregam o evangelho, eles não evangelizam, eles não leem a palavra, eles não oram, não jejuam, só dizem que é crente. E aí eles ficam procurando coisa para tentar parar as coisas de Deus. É incrível como existem pessoas assim. E pior que são pessoas crentes, são pessoas que dizem que acreditam em Deus. São pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus. E aí, ao invés de ensinar as pessoas a buscarem a Deus, a mostrarem para as pessoas, sabe o que eles fazem? Eles ficam tirando proveito das pessoas que não conhecem a Deus. Eles encontram algum meio de ganhar com a vida dessas pessoas, de ter algum benefício em cima dessas pessoas. Aí o que eles fazem? Eles pegam e ficam atrapalhando as pessoas que querem libertar elas da escravidão. Meu caro, Deus não te chamou para ser escravo de ser humano. Uma coisa é você entrar numa igreja e você querer trabalhar nela, você gostar do pastor, querer trabalhar com o pastor, querer que a igreja cresça, querer que o ministério cresça, querer investir no ministério. Outra coisa é você ser dependente da tua igreja e do teu pastor. Põe isso na tua cabeça. Você não é propriedade peculiar da tua igreja nem do teu líder. Você é propriedade de Deus, peculiar de Deus. Deus quer você tendo comunhão com Ele. Porque você tendo comunhão com Deus, entendendo que você é propriedade peculiar de Deus, você vai conseguir fazer a obra de Deus com muito mais qualidade. Você vai ter mais resultado. Você não vai ficar atrapalhando as pessoas que querem conhecer a Deus. Você entende isso? Esses fariseus aqui, eles não buscavam a Deus, ficavam impedindo as pessoas de conhecerem a Deus. Aí Jesus tentava levar eles até Deus para conhecer a Deus, eles ficavam tentando Jesus. Ficavam arrumando situações para provocar Jesus. Aí eles arrumaram essa desculpa aqui. Estudavam a lei, aí leram na lei lá que o marido tinha que repudiar a esposa. Por qualquer motivo. Olha a mentira deles. Na Bíblia nunca diz que você tem que repudiar sua esposa por qualquer motivo. Diz que você deve repudiar se for por adultério. E mesmo assim é uma decisão sua. Se ela adulterar, ela ter qualquer tipo de relação com qualquer outra pessoa que não seja você, você pode se desmanchar dela e terminar com ela. Ela também pode fazer o mesmo com o marido. A Bíblia dizia isso. Mas Deus dizia isso para evitar que as pessoas traíssem umas às outras. Não foi para separar as pessoas. Porque aí tem pessoas que, para acabar com o casamento, usam essas coisas da lei a seu benefício. Ele fala assim, bom, já que eu não quero mais essa mulher, eu quero outra, ou não quero mais esse marido, eu quero outro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou arrumar alguma coisa para acabar com o casamento. Não foi isso que Deus queria ensinar. Quando Deus dá a lei para nós, meu amado, Ele nos dá a lei para nos proteger, para nos dar uma vida com mais qualidade, para nos libertar de determinadas coisas que você abre portas para entidades demoníacas. Você acha que Deus criou o casamento para te amaldiçoar? Para que se torne um peso na tua vida, em nome de Jesus. Aí eles ficaram provocando Jesus, tentando dizer que não, que podia se repudiar por qualquer motivo. Não era por qualquer motivo. Mas Jesus pacientemente respondeu aqui de uma maneira para que eles pudessem se converter. Nem assim eles se convertiam. Respondia de uma maneira educada para eles. De uma maneira que eles pudessem entender que Deus queria o melhor para a vida deles. Não era para eles usarem as coisas de Deus para satisfazer os pecados, as coisas demoníacas que haviam dentro deles, os desejos malignos que haviam dentro do coração deles. O objetivo da lei de Deus, o objetivo da liberdade que Deus quer dar para nós é para que nós não caiamos nas armadilhas do pecado. É para que você não seja levado pelo pecado, que o pecado te domine, porque isso traz coisas, traz doenças na tua vida. Você tem que entender isso. Traz deficiência na tua vida. Você não consegue ser pleno quando você abre portas para que o pecado entre na tua vida. Às vezes as pessoas não entendem. O pecado, ele parece que é legal, parece que é gostoso, parece que é bom, satisfaz, mas ele traz prejuízo no fim. Ele traz roubo, traz morte, traz destruição.
Ele vai trazer situações na tua vida que não vai agradar a Deus e tua vida vai ser pior do que Deus quer. Mas às vezes o diabo fica pregando que ser santo, ser perfeito, fazer a vontade de Deus é muito certinho. É muito. Ai, para que isso? Não precisa tanto. Sabe por que ele quer isso? Porque ele quer ter domínio sobre a tua vida. Ele quer continuar te manipulando. Ele quer continuar te pegando para fazer aquilo que ele quer. Ele não é trouxa. Deixa eu te explicar uma coisa espiritual que talvez você não entende. Deus, ele tem bênçãos para a tua vida que estão na mão do diabo. Deus tem bênçãos para a tua vida que está na mão do diabo, está na mão dele, na mão dos demônios, do diabo e dos filhos das trevas. E o diabo sabe que se você não se posicionar, Deus não libera essa bênção para a sua vida e continua na mão dele. O diabo continua usufruindo. Deus tem um casamento sadio para a tua vida, mas você precisa se santificar. Você precisa desejar realmente ter esse casamento. Porque senão o que acontece? A tua esposa vai estar na mão de outro. A tua bênção, aquilo que Deus está preparando para você, vai estar na mão de outro. Deus tem um trabalho para você que te dê saúde, que te dê tempo para viver, que você curta a tua vida. Mas se você não se posicionar, isso daí vai para a mão de outro. E você fica recebendo coisa que não é de Deus. Então, Deus tem saúde para a tua vida. Mas se você não se posicionar diante de Deus, o diabo rouba a tua saúde através do pecado. Ele faz com que você peque e entra a enfermidade. Você sabe por que ele também não quer que você tenha fé em Deus, que você acredite em Deus? Porque ele sabe que se você acreditar em Deus e buscar a Deus, Deus vai começar a trabalhar nas áreas da tua vida e ele vai obrigado a devolver aquilo que ele te roubou. Ou você acha que a terra hoje está dominada pelos corruptos, pelos praticadores de pecado, prostitutos, adúlteros, mentirosos, enganadores? Por que eles estão dominando? Porque aqueles que não servem a Deus, que servem a Deus, continuam praticando coisas que não agradam a Deus. E eles continuam então em posse daquilo que é teu. Foi assim que o diabo roubou o jardim do Éden de Adão e Eva. Foi assim que o diabo roubou de Abraão o direito de ele ser o pai de todas as nações. Por anos, 90 e poucos anos, Abraão ficou peregrinando. Foi assim que o diabo roubou o povo de entrar em Canaã. Eles morreram no deserto por causa dessas situações. Porque eles habilitavam coisas na vida deles e permitiam coisas na vida deles que dava autoridade para o diabo agir na vida deles e os demônios. E para você ver como é sério isso, mesmo o povo entrando, Deus permitiu pela misericórdia, Deus permitiu que o povo entrasse na terra deles, tomasse posse da terra. O povo continuou pecando e foi invadido, perdeu, foi levado cativo pela Babilônia, depois foi destruído em Roma. Não tem jeito, meu caro. Deus não tem parte com coisas que não são dele. Não adianta. Deus pode até te dar as coisas, mas sabe o que vai acontecer? Você vai perder para o diabo. O pecado na tua vida vai roubar você. Você vai perder. Deus quer que você seja santificado. Mas, Ronaldo, para que Deus quer que eu seja santo? Que eu ande em comunhão com Ele, que eu tenha o Espírito Santo dEle, que eu tenha a palavra dEle, que eu me alimente das coisas dEle, que eu resista ao pecado, que eu resista ao diabo e me sujeite a Deus. Por que Deus quer isso? É simples, meu caro. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele criou a terra, ele criou tudo que existe. Criou as estrelas, criou o universo, criou os alimentos. Tudo que você imaginar na terra foi Deus que criou. Você está entendendo? E ele vem na terra de vez em quando. Só que o que acontece? Quando Deus desce na terra, para saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão... Não saber o que está acontecendo, ele fala isso para a gente atender. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que a gente está fazendo. Mas ele desce na terra para que ele possa manifestar a glória dele. Para que ele possa manifestar o poder dele na terra. Aí sabe o que acontece? Quando o poder de Deus é manifesto na terra, o que você está fazendo contra Deus se volta contra você. O que você está fazendo que não agrada a Deus se volta contra você. Você acaba participando das maldições que vêm na vida das pessoas
por causa das práticas suas. Não é Deus que te amaldiçoa. Deus é santo. Mas a santidade de Deus, quando se manifesta, ela denuncia o pecado das pessoas. É por isso que você vê esses escândalos de tempos em tempos. Você vê a verdade vindo à tona. É porque nós que acreditamos em Deus e buscamos a Deus, invocamos o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus para descer na terra. Porque senão não dá para viver na terra. Chega uma hora que se torna impossível de se viver aqui. Então, você precisa entender que você precisa estar pronto para essa descida de Deus na terra, essa manifestação de Deus na terra. Você precisa estar preparado. Por quê? Porque o que acontece? Quando Deus desce na terra e as coisas ocultas vêm à tona, tudo que você está fazendo para Deus vai vir à tona. E as coisas que estão na mão do inimigo, as coisas que estão na mão dos malignos, daqueles que vivem em pecado, em coisas malignas, é tirado deles. Eles perdem isso e é transferido para aqueles que estão posicionados diante de Deus. Foi assim toda a história da Bíblia. Leia a Bíblia inteirinha, você vai ver que foi sempre isso que aconteceu. Deus desce na terra e pega aquilo que as pessoas estão praticando, os pecados que elas estão praticando, pega tudo aquilo que eles conquistaram e eles perdem tudo e é transferido para quem está posicionado diante de Deus. Isso é ser propriedade peculiar. Você vai ser tratado por Deus de uma maneira diferente. Você vai ser tratado por Deus de uma maneira peculiar. Não é como uma pessoa que vive de qualquer jeito diante de Deus. Para de achar que frequentar a igreja você vai conseguir as coisas que você está querendo. Você não vai conseguir. Ainda que você consiga. Deus, quando descer na terra, por você ter tomado posse disso daí sem Deus ter te dado, você vai ter que perder tudo e vai ter que deixar para outro. Quantas pessoas você viu aí que correram atrás, construíram, edificaram, ganharam e depois perderam tudo? Estão na rua da miséria. Não permaneceram na bênção que eles receberam. Porque não adianta, meu caro. Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Por isso que você precisa ser paciente. Quando diz assim, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor é isso. É você continuar praticando as coisas que Deus pede na palavra dele. Você continuar posicionado diante de Deus. Você continuar praticando as coisas que Deus te pediu e cheio da glória de Deus, do Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade dele. Porque vem uma hora que Deus se manifesta e Deus vai te dar o teu galardão por causa do teu posicionamento. É assim que Deus trabalha. Então, quando Deus falou para os fariseus sobre divorciar-se, ele quis dizer que ele queria que um homem e mulher casassem e fossem fiéis um ao outro e vivessem um com o outro. Vivessem para sempre, que eles construíssem uma família. E dessa família ensinasse os seus filhos a fazer o mesmo. Por quê? Porque quando você faz isso, você tem filhos. Com o pai e a mãe junto, você tem filhos. Ensina os seus filhos a fazer o mesmo, o povo cresce, o povo nasce sadio. As famílias se tornam sadias. As gerações futuras se tornam sadias com princípios, com valores, com o caráter de Deus. Agora, você pega na tua igreja, não cobra isso do povo, não cobra isso da tua família, não cobra isso de você, a tua geração, sabe como é que ela vai ser? Amaldiçoada. Não vai continuar, meu querido, não permanece. Deus não tem parte com essas coisas e Deus é eterno. Deus é eterno. Você sabe o que significa isso, Deus ser eterno? Significa que daqui a muitos milhões de anos ele vai estar aqui ainda agindo na Terra. Então, para que viver uma vida de 80, 100 anos longe de Deus, fazendo tudo o que você quer e depois morrer? Sendo que você também pode ser eterno junto com ele. Você pode ter uma vida eterna. Então, você tem que ter consciência disso. Você precisa começar a entender isso. A palavra de Deus, as leis de Deus, elas foram criadas para que você seja tratado como propriedade peculiar de Deus. Você quer ser tratado como propriedade peculiar de Deus? Então vigia, guarda. Guarda as coisas de Deus. Não se preocupe com as pessoas que não estão guardando. Apenas pregue, evangelize, fale das coisas de Deus, pratique as coisas de Deus. Essas pessoas vão receber a recompensa dela que não querem se arrepender, que não querem parar de andar no caminho que elas estão andando.
Aí veio aqui, outro aqui falou, aí ele responde para eles, já que é assim, é melhor não casar. Então, para você ver como a intenção do coração dessa pessoa, desse fariseu, gera uma intenção maligna. Isso é, ele já está querendo algo maligno. E usa desculpa de religião. Usa desculpa de evangélico. Usa desculpa de que Jesus morreu por ele. Né? Porque hoje a desculpa é essa. As pessoas até você vê, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. As pessoas usam essa desculpa, usam trechos da palavra de Deus como desculpa que são doutrinas de demônios. Porque Deus não ensina as pessoas a viverem no pecado. O objetivo de Jesus morrer pelos nossos pecados é para nos libertar do pecado. É para que você, ao buscar a Deus através de Jesus, você não seja morto por Deus. Porque Deus vai enxergar o teu pecado e ele vai te matar. Só que isso daí tem um tempo. Deus vai te dar um tempo para você sair dessa, você parar com isso, você deixar e abandonar isso daí, se arrepender e abandonar. Não é para você viver debaixo dessa maldição. Porque isso vai trazer consequências para você. Você está entendendo? Aí mais uma vez eles trouxeram os meninos aqui, aí eles queriam proibir, não sei o quê. Aí trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusessem a mão e orassem, mas os discípulos repreendiam. Está entendendo? Então para você ver, às vezes a gente tem uma ideia de reino de Deus, uma ideia das coisas de Deus deturpada, distorcida. Mas você sabe por quê que a gente tem essa ideia distorcida do reino de Deus? A gente tem essa ideia distorcida de que nós somos propriedade particular, peculiar de Deus e que a gente não precisa fazer nada, que só Deus tem que fazer coisa pra gente, só Deus tem que fazer as coisas pra gente, porque a gente não quer se buscar a Deus, a gente não quer se posicionar diante de Deus, acha que a gente pode fazer de qualquer jeito as coisas de Deus, e aí o que acontece? A gente nunca é liberto. Os discípulos andavam com Jesus, eles estavam ao lado de Jesus constantemente. Era o dia inteiro trabalhando com Jesus ali no ministério. Na igreja de Jesus. A igreja de Jesus era na rua. Era andar e falar com as pessoas, pregar para as pessoas, nas casas. As pessoas convidavam ele para almoçar, para jantar. A igreja de Jesus era essa. Jesus não trazia as pessoas para vir até ele para formar uma igreja, um templo. Não. Jesus fazia as pessoas serem um templo de Deus. Você está entendendo? E os discípulos andavam com ele constantemente. Porém, dentro deles ainda havia aquela religiosidade, havia aquele sentimento de religião dos fariseus. A religião imposta pelos fariseus como religião, sendo a que eles tinham que seguir. E Jesus estava querendo quebrar isso na vida deles. Jesus estava querendo ensinar, meu querido, você não vai conhecer a Deus através de religião. Você não vai conhecer a Deus através do teu líder. Você só vai conhecer a Deus através de você tendo comunhão com Deus. Para de ser enganado. Aí Jesus mais uma vez repreendeu eles, dizendo, deixai os meninos, não estorvis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aí eles partiram dali. Você está entendendo? Então, enquanto você não entender que o jeito certo de você, o que é ser propriedade peculiar de Deus, que isso não quer dizer que só Deus te trata como propriedade peculiar, que você pode andar de qualquer jeito, mas que você também tem que tratar Deus de uma certa maneira que Ele exige, e você não buscar isso de todo o teu coração, você vai continuar sendo escravo, você vai continuar sendo escravo das mentiras, de doutrinas que não são de Deus. Você vai estar preso a isso. Sabe por quê? Porque você trata a obra de Deus relaxadamente. Você trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Você acha que as coisas de Deus podem ser de qualquer jeito. Vai fazer isso daí no teu trabalho. Vai fazer isso daí na faculdade. Entra numa faculdade e faz de qualquer jeito lá para você ver. Se você passa. Se você consegue ter um diploma na sua mão e depois de trabalhar na área. Vai prestar um serviço para alguém e faz de qualquer jeito para você ver que ele está te pagando. Vai? Agora, por que você acha que com Deus tem que ser de qualquer jeito? Deus te trata como propriedade peculiar, mas você trata a Deus de qualquer jeito. Não, quando der tempo eu vou. Quando der tempo eu falo com Deus. Quando der tempo eu oro. Quando der tempo eu leio a Bíblia. Aí, meu caro, você não vai conseguir viver o que você está querendo. De jeito nenhum. Esse jovem rico aqui que depois veio conversar com Jesus, né? Primeiro chamando ele de bom. Primeiro veio a pessoa aqui, ai Senhor, como chamas de bom? Mas Jesus percebeu a falsidade no coração dele.
esse negócio. Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres por entrar na vida, guarde os mandamentos. Isso é, ele está querendo dizer assim, ai, como isso é bom, mas sabe aquelas pessoas puxam saco, aquelas pessoas que ficam puxando o teu saco para tentar que você goste delas, que você trate elas bem? Jesus falou, não, meu cara, você quer realmente entrar no reino de Deus, então você guarda as coisas de Deus. Começa a guardar as coisas de Deus. Aí vem um outro mancebo aqui, ele vem aqui com essa pergunta aqui, olha, Jesus, quais os mandamentos que a gente tem que guardar? Aí Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus deu todos os mandamentos que deviam guardar, né? Aí ele, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele, não satisfeito, bom, se ele guardava tudo isso daqui mesmo, ele devia falar, ai Senhor, obrigado, eu faço tudo isso, muito obrigado mesmo. Mas eu quero fazer mais pelo Senhor. O que o Senhor acha de eu poder praticar mais coisas? Como que eu faço agora para poder viver tudo isso daí que o Senhor está me prometendo? Aí Jesus deu para ele, falou, olha, tudo isso você tem guardado aí na mesma cidade, né? Então vamos lá. Se você quer ser perfeito, vai vender tudo. O que Jesus fez com ele? Ele fez assim, ó, bom, já que você guarda tudo, então quer dizer que teu coração está em outro lugar. Vamos ver se teu coração está em outra coisa. Aí falou, então vende tudo, dá para os pobres, vem me seguir. Aí pegou pesado com ele. Por quê? Ele tinha muitas propriedades e essas propriedades para eles era peculiar. Isso é, Deus não era peculiar para ele. Quem era peculiar para ele era as propriedades. O coração dele estava naquilo que ele adquiriu através de obedecer os mandamentos de Deus. Então você está vendo que mesmo você obedecendo o mandamento de Deus, Deus te abençoa, Ele te dá tudo que você precisa, tudo que você necessita. Mas agora, se você quer realmente tratar Deus como propriedade peculiar, você quer ter algo superior da parte de Deus, você precisa colocar a Deus em primeiro lugar no teu coração, não tem outro caminho. Como é que uma pessoa quer falar de igreja, quer falar de religião, quer falar de Bíblia, quer falar de alguma coisa, se o coração dela ainda está em outras coisas? Não dá, é impossível. Eu não estou falando para você abandonar a tua família, para você abandonar a tua esposa, abandonar teu filho, abandonar teu trabalho, não é isso. Eu estou falando para você não confiar nessas coisas, achando que isso daí é que vai resolver teus problemas quando ficar complicado a situação na tua vida. Não põe o teu coração nessas coisas. Faça tudo o que tem que fazer, faz com zelo, faz com amor, dê o teu melhor, mas por favor, não deixe essas coisas tomar conta na tua vida em primeiro lugar. Quantas pessoas aí, às vezes, colocam seu coração na esposa, perde a esposa e faz loucura? Quantas pessoas perdem o filho, perdem o marido e chegam a fazer loucuras? Se suicidam ou matam a esposa, vai lá e espanca. Quantas pessoas perdem o emprego e ficam loucos por causa do emprego, achando que não vai conseguir dar conta das coisas? Então é isso que Jesus está falando. Para você não pôr seu coração nessas coisas, meu amado. Porque quando faltar elas, você entra em desespero. Eu já estive conversando com uma mulher que ela perdeu o filho jovem. E ela entrou em depressão. Ela não conseguia mais viver. Ela não conseguia mais ter uma vida por causa dessa situação, porque ela colocou o seu coração naquilo. Entendeu? Então entendo, o teu coração pertence a Deus. Você vai cuidar de todas as coisas que Deus está te dando e dando para você cuidar, para você se responsabilizar. Você vai cuidar dessas coisas, mas não coloque o teu coração nessas coisas. São apenas coisas passageiras, vão acabar, um dia vai sumir, vai deixar de existir. E Jesus promete e diz aqui, olha, todo aquele que tiver deixado em que sentido? Você não pôr o seu coração nessas coisas. Deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, porque às vezes nós abrimos mão de Deus, dos valores de Deus, da adoração em Deus para satisfazer essas pessoas ou essas coisas. E Deus não quer isso. E Deus diz assim que se você não pôr o teu coração nessas coisas, se você acontecer alguma coisa que você vier a perder, Deus vai te fazer ter 100 vezes tanto e ainda herda a vida eterna. Quer coisa melhor que isso? Quer coisa melhor que isso? Agora, é tanta gente aí que ficou desesperado colocando seu coração nas coisas, depois morreu e ficou tudo aqui. Entrou e aí, o que você fez? Ficou tudo para cá, ficou tudo na terra, meu querido. Agora você põe o seu coração em Deus, Ele vai te dar vida eterna.
Vida eterna, quer coisa melhor do que vida eterna? Oh, misericórdia, não troca isso daí por nada não. Eu pelo menos não troco, em nome de Jesus. Aí Jesus diz aqui, porém, muitos dos primeiros serão os derradeiros e muitos dos derradeiros serão os primeiros. Jesus está falando assim que muitas vezes aquelas pessoas que vêm na frente, passam na frente dos outros, às vezes não são os primeiros. Por quê? Porque o primeiro é aquele que deixa Deus orientar ele a fazer as coisas. Tem pessoas que elas são desesperadas para querer ter as coisas, para querer fazer as coisas, para querer realizar. Elas passam por cima da ordem de Deus, passam por cima da palavra de Deus, não querem saber se é aquilo que Deus está mandando elas fazer. E eles acabam passando para o último. Por quê? Porque eles atravessaram na frente de Deus, eles não respeitaram a palavra de Deus. Quando você experimenta buscar a Deus, falar, Deus, fala comigo primeiro o que eu vou fazer, e você ouve a voz de Deus, e Deus te diz o que tem que fazer, e você faz, você passa na frente dos outros. Você está adiantado diante das pessoas. Ah, Ronaldo, mas como que eu estou adiantado se tem pessoas que já entraram, já viveram aquilo? Mas se ele passou na frente de Deus e não foi direção de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai se deparar com uma situação que vai precisar da intervenção de Deus, ele vai ter que sentar. Ele vai ter que parar, ele vai ter que se ficar paralisado diante daquela situação. E você, por ter obedecido a Deus, ter ouvido a voz de Deus, mesmo que você ficou por último, Deus te dá autoridade para que você vá e vença aquele inimigo. E você tem autoridade sobre aquele inimigo. E isso, meu caro, não se troca por nada. Obedecer a Deus é melhor que sacrificar. Obedecer a Deus, não se preocupe com as pessoas que passam à tua frente, que vão na tua frente, que fazem coisas sem perguntar para Deus, sem consultar a Deus, sem deixar que Deus manifeste a vontade dele. Não se preocupe com essas pessoas. Vai fazendo a vontade de Deus e vai deixando o Espírito Santo te guiar. Porque sempre os últimos são os primeiros. Que últimos? Aqueles que não fazem o que a carne dele quer, o que a vontade dele quer, o que as pessoas estão influenciando eles a fazer. Está entendendo? Então, em nome de Jesus, toma posse disso. Quer ser o primeiro? Seja o último. Espera Deus te mandar fazer as coisas. Espera Deus te orientar. Espera o Espírito Santo te dar ordem. Espera você ouvir claramente a voz de Deus falando. Faça. Aí sim. Coisa boa. A bênção é grande. A bênção é grande. Propriedade peculiar é isso. É você saber que você está debaixo da obediência de Deus. Você está debaixo da direção de Deus, ainda que você pareça que está em último. Diante das pessoas você parece que está em último, mas você não está. Em nome de Jesus. Amém? Toma posse em nome de Jesus e seja propriedade particular de Deus. Aceite ser propriedade particular de Deus e coloque Deus como sua propriedade peculiar também. Coloque Ele na frente. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.